Boa noite, professor Osmar Coronado. Essa apresentação é a apresentação do nosso TCC, do nosso trabalho de conclusão de curso, como componente obrigatório para a obtenção do título de Ciências Contábeis na Universidade 9 de Julho, Uninove. Os alunos que compõem o grupo aí são Almir Machado Silva Filho, Ângela Mina Kamura e eu que estou apresentando, Enos Neves Coelho de Andrade. Antes desse início oficial, nós gostaríamos de agradecer ao professor Osmar Coronado por todo o apoio e suporte que nos foi dado ao longo do semestre, durante esse semestre, do semestre anterior, durante todo o processo de elaboração do TCC, e também a Universidade 9 de Julho aí, por todo o apoio que nos foi dado, pela infraestrutura oferecida e pela oportunidade de nós estarmos cursando mais essa graduação. Nosso trabalho teve o objetivo, a finalidade de fazer uma verificação da rentabilidade de grandes bancos brasileiros no período de 2010 a 2016. Como o curso envolve ciências contábeis, né, e nós sabemos que ciências contábeis tem uma relação direta aí com, primeiro, com essa questão de estudar e de trabalhar em torno da formação da estrutura empresarial, no sentido de documentação, no sentido de organização em relação aos sócios, ao capital e uma série de coisas. E também nós sabemos que a contabilidade tem uma função muito importante também no sentido gerencial, porque muitos relatórios que são gerados pela contabilidade, eles têm a função de repassar para os interessados algumas informações que a partir dali podem sair índices, e desses índices pode-se a partir desses índices verificar a situação da empresa, comparar a situação dela com outros períodos, e pode-se também verificar, inclusive, o desempenho dessa empresa, se é satisfatório em relação ao mercado, ou não, e assim, para os interessados de maneira geral. Objetivos específicos: revisar a bibliografia relacionada ao sistema bancário, aos índices financeiros, aos índices de rentabilidade, aos relatórios contábeis e à contabilidade de maneira geral, executar o levantamento dos relatórios financeiros dos 3 maiores bancos privados brasileiros no período de 2010 a 2016, realizar os cálculos de rentabilidade com base nos relatórios financeiros dos bancos, compilar informações demonstrando tais informações em uma série temporal e realizar análise a respeito dos resultados encontrados, confrontando isso com a bibliografia. A hipótese do presente trabalho é de que haveria semelhança nos ganhos e rentabilidades no ramo bancário entre os bancos brasileiros. O comentário que eu gostaria de fazer aqui em 2 aspectos aí, né? Nós escolhemos aí o sistema bancário exatamente devido à importância que esse sistema tem para a economia como um todo, e aliás, para todas as economias, né? Nós sabemos que existem pessoas, empresas, indivíduos que produzem coisas, e existem pessoas que desejam, que necessitam essas coisas para satisfação de suas necessidades, né? E o que acontece? E nesse processo de troca, hoje o nosso principal meio para se fazer essa troca é pelo meio monetário, pelo meio do dinheiro. E os bancos, eles têm esse papel, né, de armazenar a moeda ou de fazer a intermediação de pagamentos na economia, e hoje, inclusive, até mesmo pela tecnologia, isso se torna ainda cada vez mais importante, muito mais importante do que anteriormente. Outro fator aí a se observar é que os bancos, eles têm uma importância muito interessante no sentido de que, ao mesmo tempo em que eles são tomadores de dinheiro, né? Então você pode deixar o seu dinheiro ou até alguns outros bens de valor com o banco em posse dele e ele te remunerar por isso. Ao mesmo tempo, o banco ele repassa isso
para outros interessados esse dinheiro e cobra juros por isso, mas ao mesmo tempo ele age como um propulsor da economia, né? Porque muitas vezes empresas precisam fazer investimentos, precisam ampliar sua capacidade produtiva, as pessoas precisam obter coisas e as pessoas e as empresas podem não ter aquele dinheiro, aquele montante monetário suficiente naquele momento. E os bancos adiantam isso, tendo também esse papel importante aí na economia. Conforme está no slide, a relevância teórica na análise de rentabilidade, de acordo com o Marion, esta é a medida para identificar a eficiência dos investimentos com o objetivo de otimização dos recursos aplicados na entidade. Devemos relacionar o lucro de um empreendimento com algum valor que expresse a dimensão relativa do mesmo para analisar quão bem se saiu a empresa em determinado período. A medida de lucro, as duas medidas de rentabilidade, basicamente são medidas que auxiliam aí a quem observa a empresa, né, entender o desempenho dessa empresa. Na verdade, essa empresa ela vende certos bens, ela produz e vende isso a um certo valor, e para isso ela tem todo um esforço financeiro para conseguir, e esse esforço financeiro, o ideal é que ele seja abaixo do valor que ela conseguiu agregar a essas mercadorias, gerando essa diferença que seria o lucro. E aí a gente mostra o valor que ela gerou, esse valor que ela gerou, isso é um sinal do desempenho da empresa. Aqui fala um pouquinho sobre a definição de contabilidade, né? Vou passar esse slide. Aqui a análise das demonstrações contábeis, os índices econômicos financeiros elaborados com base em relatórios contábeis. Como eu disse anteriormente, os relatórios financeiros servem como base para a geração de índices, né? Tem até aqui essa citação de Eudícibus, 2014, que fala que a arte é saber extrair relações úteis para o objeto econômico que tivermos em mente nos relatórios contábeis tradicionais, suas intenções e detalhamentos, se for o caso. E que uma análise de balanço consistente deve trabalhar uma série histórica, ou seja, um período de tempo dentro da empresa estudada, usar um comparativo entre os índices, fazendo relação entre o que se encontra e as metas previstas aos mesmos, e comparar os índices de avaliações com outras empresas do segmento, tanto locais como organizacionais. Então, a análise dos índices financeiros, ela permite, para quem estiver observando, além de você poder verificar o desempenho, comparar esse desempenho com outros períodos, e além de se permitir a comparação com outros períodos, também existe aí a possibilidade até de se comparar com empresas de outros ramos. Por isso, inclusive, é até um dos princípios da contabilidade lá, que é o princípio da comparabilidade. Então, os relatórios financeiros eles devem ser feitos mais ou menos de maneira similar, né, independentemente do ramo da empresa, para que mesmo um leigo com conhecimento mínimo de negócios possa, a partir dali, conseguir entender aquele relatório, aquele desempenho daquela empresa e até comparar com outros ramos. Em relação aos índices de rentabilidade, nesse estudo utilizou-se do cálculo de dois índices de rentabilidade, foi o ROI, o Return on Investment, e o ROI, que é o Return on Equity. Né? Um é o retorno sobre o investimento e o outro é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI ele é calculado pelo lucro líquido dividido pelo ativo. Então, é o retorno que está aí, aliás, é o quanto de lucro que a empresa teve e a proporção disso em relação ao ativo. Será a eficiência ali no uso do ativo. E o ROE seria o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, os sócios têm investimentos na empresa, os acionistas têm investimentos. Eu quero saber, em cima desse investimento, qual foi a minha proporção de ganhos. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão investido nessa empresa, eu quero saber quantos por cento isso deu de retorno sobre aquilo que eu tenho. Aqui fala um pouquinho do ROI, né, a origem, teve sua origem na companhia do POM para motor interno, passou a ser um método utilizado por grandes empresas, objetivando a análise dos efeitos combinados à margem de lucro. O ROE é uma maneira para mensurar o retorno dos acionistas, como eu disse anteriormente, né? E de forma geral, esse índice, quanto maior for, indica o maior retorno que é favorável aos acionistas, portanto, mais atraente as ações da companhia. E aí a gente usou também o leverage. O que é o leverage? Aqui está explicando bem. Olha, uma das principais atividades bancárias é a operação de crédito, que a instituição visa a obtenção de spread. Isto é, a diferença entre a receita obtida em seus ativos e a despesa gerada por seus passivos, o funding, correspondentes, né, captado junto a terceiros. A possibilidade de cobrar
a taxa de juros superiores à taxa de juros, que paga para capital terceiros, torna as instituições financeiras alavancadas financeiramente. O índice leverage refere-se a essa alavancagem. Na verdade, o que a gente estudou e a gente verificou aí na questão bancária, o que acontece? Os bancos, basicamente, eles lidam com o dinheiro dos outros. Então, ele tem um alto índice de passivo. Né? E é com esse dinheiro que ele trabalha. E aí, o leverage, ele é um índice que é gerado a partir desse ganho, porque quando a empresa o que ela faz? Ela adquire o dinheiro dos outros, formando uma obrigação, ela paga uma remuneração por isso, os juros, e depois ela empresta isso a um juro maior do que o juro que ela emprestou, gerando um ganho nessa operação que é chamado spread bancário. E o índice de leverage ele refere-se ao tamanho dessa alavancagem, ou seja, conforme está explicando aqui, ele é um fator para aumento de rentabilidade, podendo ser observado seu efeito sobre o ROI, como segue. Então dá para se fazer uma comparação entre o leverage e o ROI, né? Então o leverage ativo dividido pelo patrimônio líquido, nessa proporção de ativo em relação ao PL. Então você pode ter de repente menos PL mais ativo, isso consequentemente menos PL você teria mais passivo, então você teria mais alavancagem. E o ROE, que seria o leverage multiplicado pelo ROI, né, pelo índice. Nessa comparação, né? Nessa comparação. Na aplicação prática foram indicados índices de rentabilidade das 3 maiores instituições financeiras privadas no Brasil, por volume de ativos, isto é, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander. Cabe ressaltar que, inclusive, nós escolhemos os privados, né, e tem outros 2 grandes bancos brasileiros aí, que seria a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são bancos que não são 100%, aliás, eles são bancos controlados pelo governo, considerados sociedade de economia mista, né, apesar de ter ações aí no ramo privado também. Nós escolhemos esses 3, é claro que os futuros podem também utilizar os outros. Nós sabemos que pode haver, inclusive, nos outros, algum impacto que os bancos totalmente privados não teriam, porque, na verdade, existe um controle político do governo sobre esses bancos, e pode ser tanto um benefício como algo ruim, porque o algo ruim poderia ser a questão da indicação política, da susceptibilidade à corrupção, ineficiência, né, dos processos. E o lado bom pode ser essa proteção do governo, né? São empresas como a Petrobras que estão amparadas pelo governo. Aqui mostra a tabela de ROI, né, dos 3 bancos, e aqui a evolução do ROI. Mostra inclusive o Itaú com uma evolução maior em relação aos outros bancos. Aqui em azul está o Bradesco, em verde o Santander. Comentário sobre o ROI. Com base nas informações contidas na tabela 3.1, na pesquisa observou que o Bradesco e o Itaú tiveram, no período da pesquisa, resultados referentes ao ROI similares e melhores do que do Santander, né? Conforme estava lá no mostrado. O ROI nos períodos de 2010 e 2014 tiveram para todas as instituições analisadas resultados inferiores aos obtidos em 2010. O Bradesco, nos 2011 e 2012, apresentou uma queda de 4,39% e de 10,86%, respectivamente, e nos anos seguintes apresentou uma retomada no crescimento, né, retorno sobre ativo nos 3 anos seguintes, na ordem de 2,51%, 10,76% e de 11,23% em relação ao anterior. No caso, vai estar na curva, né, essa variação. Já o Itaú teve redução na rentabilidade do ativo, menor que a da instituição A no ano de 2011, porém no ano de 2012 sua queda foi mais acentuada do que ocorrida no Bradesco, sendo uma redução na rentabilidade em relação ao período anterior de menos 21,97%, e nos 3 anos seguintes obteve uma recuperação, um crescimento respectivamente de 5,93% e 17,97% e de 2,53%. Aqui em relação ao ROI, né, o ROI do Itaú e do Bradesco, ainda continuando sobre o índice, manteve, né, estabilidade no período a despeito de crise ou coisa na economia. Ambos apresentam percentuais de ROIs parecidos.
O ROE do Santander é inferior em relação às outras instituições, mantendo boa distância. O índice apresenta índice de queda pela elevação em 2015, mas causadas por diminuição no patrimônio líquido e aumento no lucro líquido em função de resultado no operacional, relativa a ganho de processo judicial tributário, consequente reversão de passivo contingente no resultado. Aqui o ROE, então tem a tabela do ROE, alguns comentários, né? Aqui a gente tem o gráfico, então, o gráfico do ROE, ele mostra que, no caso, o primeiro que seria o Itaú, uma oscilação, né? Aqui no ano de 2012 uma queda, um aumento ali no ano de 2015, depois uma queda, mas mantendo o Itaú na liderança, o Bradesco em seguida, o Santander com um alto crescimento aí no ROE no ano de 2015 e mantendo esse abaixo, né, dos seus concorrentes. Comentário sobre o ROE do Bradesco e Itaú mantém estabilidade ao longo do período analisado, com índices parecidos, com diferenças próximas de 1,5%, tendo nos 2 primeiros anos da amostra para o Bradesco resultados pouco superiores a 20%, enquanto o Itaú no primeiro ano chega a resultados na ordem de 21,88%, porém no segundo ano perde rentabilidade de aproximadamente 1,5%. Ambas as instituições nos anos seguintes seguem com resultados próximos, que indicam uma tendência mercadológica dentre eles. O aumento do ROE do Itaú em 2015 ocorreu principalmente por causa do aumento do lucro líquido causado por receita de imposto em função de receitas não tributáveis. Aí, o ROE do Santander, bem inferior, apresentou melhora no final, já tinha comentado em relação ao gráfico, mas grande parte em função da diminuição do seu patrimônio líquido que vem ocorrendo ao longo do período analisado, né? Quando observamos o desempenho do Santander, nota-se a diferença na capacidade de instituição de gerar lucros a partir dos resultados próprios da entidade, ou seja, o patrimônio líquido também é perceptível que a instituição teve dificuldades em ter um ritmo linear de rentabilidade quando analisado por esse índice. Quando a pesquisa observou a melhora no ROE do Santander, isso ocorreu devido ao patrimônio ter diminuído e também houve reconhecimento de receita do ganho de processo judicial, né, na área tributária e tal. Aqui no caso, o que ele coloca aqui, que uma redução no patrimônio líquido do Santander, e é claro, o fato deles terem mantido o lucro, na proporção, isso acabou tendo um aumento, né, em relação ao índice. Aqui tem os índices de leverage dos bancos, aí vai ter aqui a evolução do leverage, interessante de observar que o Santander ele larga bem abaixo, mas no final ele chega quase que igual aos outros dois bancos, inclusive em algum momento chegou até a ultrapassar o Bradesco, e o Bradesco supera o Itaú aqui no final, né, no índice de leverage. Comentário sobre o leverage. O leverage do Bradesco e Itaú mantém estabilidade ao longo do período analisado, com índices parecidos, mantendo boa distância em relação ao leverage do Santander no decorrer do período, até se aproximarem em 2015 e 2016, conforme está lá no gráfico. Contudo, a melhora do grau de leverage do Santander deve a essa diminuição do patrimônio líquido, conforme ocorreu antes, né? E ao longo do período, além do aumento de ativos, né, de investimento. Aqui é a composição do ROE das instituições financeiras, os três comparados, né? Aí a gente tem as conclusões. A aplicação dos índices de rentabilidade ROE e também do índice de alavancagem financeira leverage proporciona a análise dos indicadores dos três maiores bancos privados do Brasil no período 2010 a 2016. Verificamos os dois maiores bancos, Itaú e Bradesco, com indicadores e evolução similares, comportamento estável, sem abalo em relação às crises econômicas que o país enfrentando e mesmo em relação às combinações de negócios e aquisições de empresas, a exemplo da transação significativa da aquisição do Banco HSBC pelo Bradesco em meados de 2016. A terceira colocada, Banco Santander, mostra os indicadores de rentabilidade distantes das melhores colocadas, né? Nos 2 anos finais, 2015 e 2016, a melhora nos indicadores, grande parte explicada pela redução do PL, como a gente já tinha visto antes, observado durante o período de análise. Com relação à hipótese formulada, o que a gente viu em relação à hipótese formulada, né, deixa eu passar o slide aqui, mas é que o que a hipótese dizia é que a rentabilidade dos bancos seria semelhante. E a gente observou isso em relação, inclusive visualmente no gráfico, em relação a Bradesco e Itaú. E é uma diferença do Santander, né, mesmo atuando aí no mesmo ramo, né, sendo também um gigante aí. Já em relação ao terceiro colocado, tal semelhança
não foi encontrada, né? Tá esse mesmo, a gente fala aqui do Santander, né? Visto que se notou uma clara distinção deste em gerar retorno quando comparado com os dois meses colocados. E a pesquisa coloca oportunidades para o maior estudo, dado restrições de tempo de informações, uma análise mais profunda, uma série temporal maior, onde fosse possível acompanhar, além exclusivamente do desempenho por meio de índices, outras questões como fusões, crises econômicas e outros fatores que eventualmente podem de alguma maneira influenciar nos retornos das instituições pesquisadas e como essas reagem no cenário, se conseguem demonstrar comportamentos mais sólidos umas em relação às outras. O que a gente sugere aqui como estudos futuros, né, realmente o tempo que nós tínhamos de elaboração do trabalho foi um tempo que acabou, e outros aspectos a gente acabou não se aprofundando tanto, mas o que a gente pensou basicamente é que a análise dos índices pode ser feita em outros estudos em comparação, por exemplo, com situações de fusão e aquisição, para verificar se houve ou não impacto nos índices dos bancos, ou em crises econômicas, em período de crise, ou em governos específicos. Então, pra gente, e até mesmo em comparação com outros anos. Aqui segue a bibliografia do trabalho. E aí, no geral, esse é o nosso trabalho. Temos também a parte escrita disponível. Queremos agradecer aí novamente, mais uma vez, ao professor Osmar Coronado por todo o apoio. E também agradecer, eu particularmente, Enos, gostaria muito de agradecer aos amigos, o Almir e a Ângela, pela parceria demonstrada aí nesse período de elaboração do TCC, com todas as dificuldades que nós tivemos, mas que no final a gente conseguiu aí fechar, né, e muito feliz aí por a gente estar nessa reta final concluindo aí esse curso de Ciências Contábeis. Obrigado.